Mesmo que você se alimente muito bem, é muito provável que você vai ter alguma deficiência nutricional na gravidez, sendo vegana ou não. Isso mesmo, praticamente todas as mulheres podem precisar de ajustes nutricionais durante a gravidez. E você pode continuar tendo deficiências mesmo tomando aqueles multivitamínicos para gestantes, porque eles têm doses muito baixas de alguns nutrientes, que não suprem todas as necessidades e ainda dão uma falsa sensação de segurança. As deficiências nutricionais na gestação podem elevar os riscos de complicações graves, tanto para a mãe quanto para o bebê. E a falta de nutrientes essenciais pode contribuir para vários problemas, como pré-eclâmpsia, parto prematuro, baixo peso ao nascer, alterações no sistema nervoso central do bebê e tantos outros. Nesse vídeo você vai aprender quais são os nutrientes essenciais, quais os níveis ideais nos exames sanguíneos e quais as dosagens ideais de suplementação. Também vou destacar quais são os nutrientes que as gestantes veganas podem ter mais atenção, mas esse vídeo serve para grávidas que adotem qualquer alimentação, sendo veganas ou não. E esse é um ponto de atenção. Consumir carnes ou derivados de origem animal não reduz o risco de certas deficiências, tá bem? Uma dieta vegetariana bem planejada, como todas devem ser, baseada em todos os grupos alimentares de origem vegetal, é segura e fornece nutrição adequada para todas as fases da vida, inclusive durante a gravidez e a lactação. Então, muito pelo contrário, as dietas vegetarianas estão associadas a um menor risco de ganho excessivo de peso gestacional, a redução de complicações como diabetes gestacional ou pré-eclâmpsia, e também minimizam a exposição de agentes genotóxicos. Nesse vídeo, eu expliquei esse ponto bem a fundo, de como os vegetarianos têm uma menor exposição aos agrotóxicos, que vale a pena assistir. Eu sou a nutricionista Maria Júlia Rosa, estou aqui hoje para trazer informações sobre nutrição vegetariana para veganas, vegetarianas e onívoras. E lembro que esse vídeo não é uma recomendação de automedicação. Recomendo que você assista e leve as informações e dúvidas ao seu médico ou nutricionista, tá bem? Então vamos aos nutrientes. Eu vou me basear em estudos bem relevantes da área da nutrição materno-infantil e vou deixar todos os links aqui na descrição. E o primeiro item que nós vamos falar é sobre a proteína. Sim, na gravidez tem uma demanda aumentada de proteínas, que geralmente fica em torno de 1,1 a 1,2 gramas de proteína por quilo corporal ao dia, em comparação com mulheres não grávidas, que geralmente vão precisar de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo corporal ao dia. E essa demanda aumentada é necessária em função das deposições de proteínas nos tecidos maternos e fetais durante a gravidez, mas também para o desenvolvimento e para o crescimento do bebê, especialmente no último trimestre. Então, uma dieta vegana variada, que inclua leguminosas como feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, que tem a adição de oleaginosas, sementes, acaba fornecendo todo o teor proteico necessário ao dia, mas eventualmente no segundo ou terceiro trimestre pode ser necessário adicionar algum suplemento de proteína isolada, de ervilha, soja ou arroz, conforme a avaliação clínica. O segundo nutriente que eu vou falar é o ácido fólico. O ácido fólico tem uma necessidade muito aumentada desde a pré-concepção, porque ele garante a metilação da homocisteína, que requer o ácido fólico para ser utilizada no nosso organismo. E quando ela se acumula, ela pode causar alguns defeitos no desenvolvimento do embrião. Então, tomar o ácido fólico pelo menos 3 meses antes da gravidez é uma prática muito interessante e muito adequada, pensando na prevenção de malformações fetais. E durante o primeiro trimestre de gestação, é muito importante que se faça o uso do ácido fólico em função disso também. A deficiência do ácido fólico pode causar alterações e deficiências na formação do tubo neural do bebê. Então, o fechamento da espinha do bebê requer o uso de ácido fólico. Um ponto muito importante é que em torno de 20 a 30% de toda a população do mundo tem uma deficiência numa enzima que converte o ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato. Essa conversão é realizada por uma enzima chamada metileno tetraidrofolato redutase, que é o MTHFR, que faz esse papel de trocar, então, converter o ácido fólico em metilfolato. Como em torno de 30% das mulheres podem ter deficiência nessa enzima que faz essa conversão, é interessante fazer a suplementação do ácido fólico já na forma convertida, que é o metilfolato. Hoje em dia isso já é um ponto pacífico entre a maioria dos profissionais, porque realmente não tem um custo tão elevado e essa prática pode prevenir alterações no desenvolvimento do bebê. As dosagens ideais na gestação de suplementação do metilfolato são de 400 a 800 microgramas ao dia, mas depende muito da pessoa, muito dos exames. Eu tenho pacientes que eventualmente precisam de doses maiores para terem os níveis sanguíneos mais ajustados. E falando em níveis sanguíneos, eu recomendaria que na avaliação sanguínea nós mantivéssemos o ácido fólico nos limites mais superiores, geralmente pelo menos acima de 15 nanograma por ml. E eu vou adiante, vou falar do terceiro item, que é a vitamina B12. A vitamina B12 é um nutriente que trabalha em conjunto com o ácido fólico
fólico, e aqui eu deixo um outro vídeo em que eu falo sobre isso, o quanto tem essa sinergia da vitamina B12, do ácido fólico, vitamina B6 e do ferro. E a deficiência de vitamina B12 pode ocorrer independentemente do tipo de dieta, devido à dificuldade de absorção para algumas pessoas e também pelo esgotamento das reservas que podem ocorrer na gestação. É muito comum eu acompanhar gestantes que tinham níveis ótimos antes da gestação e durante a gestação a vitamina B12 cai rapidamente, sendo necessário fazer suplementação. Pensando em dosagens, geralmente pode variar bastante, mas eu indico pelo menos 500 microgramas de vitamina B12 ao dia, podendo ir para doses mais elevadas conforme os exames demonstram. E geralmente os níveis ideais nos exames são pelo menos acima de 490 picogramas por ml. E já que falamos do ácido fólico e da vitamina B12, vou falar do ferro, que é um irmão aí de trabalho na formação de células vermelhas. O ferro tem um papel muito importante nessa formação, mas também desempenha diversos papéis essenciais à formação do bebê. E é muito importante nós termos muita atenção para que não haja uma depleção do ferro ao longo da gestação. No primeiro trimestre, a demanda maior de ferro em função da formação da placenta, que fica como uma reserva de ferro. Também a mãe acaba tendo uma produção maior de volume sanguíneo no primeiro trimestre para ter uma maior circulação sanguínea e promover uma melhor nutrição ao bebê através das trocas placentárias. E o ferro também vai ajudar no desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso e vai ser essencial no apoio ao crescimento fetal. Então, bebês que têm um baixo suprimento de ferro podem ter baixo peso ao nascer, podem ter um parto prematuro por uma insuficiência de ferro também. E engana-se quem acha que vegetarianas têm um menor aporte alimentar de ferro do que as onívoras. A quantidade de ferro em 100 gramas de feijões é muito próxima da quantidade de ferro em 100 gramas de carnes. A questão é que a demanda de ferro na gestação é muito alta e para a maioria das mulheres é impossível de alcançar somente com alimentação. Então, normalmente já tem uma indicação de suplementação de ferro desde o início da gestação e é muito importante acompanhar os níveis sanguíneos para que se mantenha em níveis adequados até o final. O ideal, pensando em níveis sanguíneos, é nós iniciarmos a gestação com uma ferritina acima de 70 e tentarmos manter esses níveis acima de 70 até o final da gestação. De maneira geral, é muito raro que nós consigamos manter esses níveis altos até o final da gestação, mas evitando que caia abaixo de 30, eu já fico satisfeita pensando em final de gestação. As doses de suplementação podem variar bastante, sendo que os estudos científicos demonstram que a dose ideal não pode ultrapassar 200 miligramas de ferro ao dia, ferro elementar. E em relação ao ferro, para ter a melhor absorção, é sempre importante associar fontes de vitamina C, como laranja, tangerina, morango, goiaba e outras frutas, junto com a ingestão, porque assim a gente consegue captar melhor o ferro, absorver melhor o ferro, em torno de 4 vezes mais, inclusive, e garantir uma maior suficiência a partir da alimentação. Mas não deixem de ficar atentas à necessidade do ferro, porque na maioria das vezes é necessário também suplementar. Outro nutriente de atenção é o zinco, e a recomendação atual de ingestão dietética de zinco para as mulheres grávidas é em torno de 11 miligramas ao dia. Também é um pouco acima em relação ao que nós normalmente precisamos fora da gestação, mas normalmente é fácil de atingir, também com os mesmos alimentos, com especialmente oleaginosas e sementes, mas também com as leguminosas e incluindo também a vitamina C em conjunto com o alimento. Deixar também de molho ou fermentar os alimentos também favorece essa melhor absorção, mas pode ser necessário fazer a suplementação avaliando sempre os níveis sanguíneos. Eu costumo recomendar que o zinco fique em torno de 90 a 110 microgramas por decilitro a nível sanguíneo e a suplementação usual pode variar entre 5 a 15 miligramas ao dia. Outro nutriente que também tem uma demanda aumentada na gestação é o iodo. Para mulheres grávidas, a necessidade diária é em torno de 220 microgramas ao dia e ele é essencial para o desenvolvimento neurológico do feto, além de ser extremamente necessário para o funcionamento tiroidiano da gestante. A maior fonte de iodo que nós temos é no sal iodado, mas aumentar o consumo de sal não é uma prática recomendada na gestação e em nenhuma outra fase de vida. Então, muitas vezes é necessário fazer a suplementação ou incluir algas na alimentação, que são boas fontes de iodo. De maneira geral, eu costumo prescrever uma suplementação para nós termos a garantia, independente da escolha alimentar da gestante. Temos também o cálcio, tem uma necessidade bem aumentada, especialmente no último trimestre, em função da mineralização óssea do bebê. E as necessidades diárias variam em torno de 1.000 miligramas ao dia, mas podem ser maiores nesse último trimestre. As boas fontes de cálcio de origem vegetal são os vegetais verdes escuros, especialmente a couve, o brócolis, as sementes, por exemplo, semente de papoula, gergelim, chia, linhaça, e os leites fortificados, bebidas vegetais fortificadas, como leite de soja, leite de amêndoas, leite de aveia, que tenham cálcio adicionado. Outro ponto importante
importante é manter níveis otimizados de vitamina D, porque a vitamina D é também o que vai fazer a melhor captação do cálcio a nível intestinal. Então, geralmente, dosagens adequadas podem variar em torno de 1.000 a 2.000 UI de vitamina D3 ao dia, e nós temos vitamina D3 vegana vinda de líquens. E os níveis sanguíneos ideais variam entre 40 a 60 nanogramas por ml. Temos também um nutriente que é um queridinho, que é o magnésio, que costuma ser muito efetivo para gestantes também, pensando que o magnésio ajuda no relaxamento muscular, ajuda a aumentar os níveis de energia. Para constipação, algumas gestantes acabam tendo mais constipação. E quando há suplementação de cálcio, também é necessário suplementar o magnésio. Então, o magnésio acaba sendo muito interessante para fazer esse ajuste. E se houver a suplementação de cálcio, é importante também adequar a suplementação de magnésio, considerando que os dois trabalham em conjunto no nosso organismo. Temos também o ômega 3, e boas fontes vegetais de ômega 3 incluem nozes, semente de linhaça, chia e seus óleos. Porém, durante a gravidez e durante a amamentação, pode ser necessária a suplementação das fontes diretas do DHA, que é o ômega 3 já convertido, e vem derivado de algas ou a partir dos peixes, que comem as algas. O DHA é essencial para garantir o desenvolvimento adequado do sistema neurológico do bebê e também das crianças. Então, em relação à suplementação, a quantidade ideal do DHA é de 200 mg ao dia. Como não existem exames que avaliem se o consumo de ômega 3 está adequado, nós normalmente fazemos uma suplementação profilática de 200 mg de DHA ao dia. E no Brasil existem diversas marcas que têm essa dosagem por cápsula, e eu vou deixar aqui na descrição alguns links que possam facilitar a sua busca. E por fim, tem um nutriente que ainda é um pouco controverso, que é a colina. A colina costuma ser encontrada facilmente na alimentação, e aqui eu vou deixar alguns alimentos vegetais com as suas fontes para que vocês possam considerar. A necessidade diária estimada é de 450 miligramas na gestação, mas essas informações elas ainda não têm uma fundamentação científica tão considerável e podem variar bastante conforme as diretrizes mundiais. Não vejo problema em fazer suplementação por um tempo curto, mas a colina também está associada a alterações de microbiota intestinal e a riscos de doenças trombóticas e ateroscleróticas a longo prazo. Então a minha indicação seria realmente, se for fazer a suplementação, fazer somente durante a gestação e depois manter via alimentar, inclusive evitando o excesso desse consumo. E por fim, eu vou deixar o meu relato. Eu sou vegana há 10 anos, tive uma gravidez há 2 anos atrás, tenho um bebê de 1 ano e meio, muito saudável, mantive a gestação totalmente vegana, com a suplementação vegana, com a alimentação vegana. O bebê nasceu super saudável, foi um parto natural, sem qualquer intervenção, e eu fiz um relato de parto que eu deixo aqui para quem tiver interesse. E o que eu fiz foi acompanhar a cada trimestre os meus níveis de alguns nutrientes e fazer os ajustes necessários. Precisei sim fazer suplementações, assim como praticamente 100% das mulheres que eu acompanho durante a gestação. Então não é somente veganas que precisam fazer suplementações ao longo da gestação, as onívoras também. E a alimentação vegana durante a gestação é totalmente saudável, totalmente segura, não só pelo meu relato de caso, como pelos estudos científicos que nós temos. E eu espero que eu possa ter te tranquilizado a respeito dessa escolha, a respeito também dos nutrientes de atenção, e te desejo uma gestação saudável, tranquila, e que se mantenha vegana, fiel aos teus princípios. Até a próxima e um beijo!